privilégio de estar conosco hoje para contar seu testemunho, não é isso? Boa noite a todos. Boa noite. Atendendo ao chamado do senhor e também ao convite da bispa e do bispo, há muito tempo eu já deveria ter vindo aqui, e na oportunidade que Deus me deu, eu compareci, que é hoje, né? E até comentei com a mãe no vídeo do caminho aqui, que hoje, exatamente hoje, faz 15 anos, no dia que eu fui preso. Eu fui preso dia 21 de julho de 98. Eu era policial militar na época. E eu, acusado de um crime, fui preso. Eu me recordo que naquela época que eu fui preso, eu não me apegava com Deus, eu não tinha conhecimento da palavra. E não tinha noção do que Deus poderia fazer na minha vida. Eu lembro que também que em 2002, eu acordei chorando numa madrugada e perguntava para mim e não encontrava resposta. E quando eu perguntei ao Senhor porque eu chorava naquela hora, 3 horas da manhã, Deus me dizia que era o arrependimento sincero daquilo que eu havia feito. Não adiantava eu dizer que era inocente para ninguém, porque Deus sabia da verdade. E mesmo assim eu não fui na igreja. Deus falou comigo naquela madrugada, eu não fui na igreja, eu não busquei o Senhor, porque até então eu não acreditava. Falei assim, deve ser algo que eu estou imaginando. Passaram mais um mês, mais ou menos, novamente acordei na madrugada chorando, isso em 2002. A mesma conversa que eu tive com Deus, e da mesma situação eu também continuei não acreditando. E quando faltava 15 dias para o meu julgamento, o julgamento foi dia 24 de março de 2003, eu lembro como hoje, e 15 dias antes, novamente Deus falou comigo. Aí eu também não acreditava, só que eu tive a coragem e falei assim, o primeiro culto que tiver eu vou conhecer um pouco da palavra, já que Deus me falou comigo 3 vezes, não é verdade? Eu estava preso no presídio da Polícia Militar Romão Gomes. O crime ao qual era acusado, de 12 que foi julgado, os 12 foram condenados. Então eu sentei no fundo da igreja, assim, no fundo, quase um dos últimos. Eu não queria nem ficar na frente, eu queria ir lá conhecer um pouco da palavra. E o irmão, na unção do Espírito Santo, ele apontou eu no fundo, lá no fundo, a primeira vez que eu fui. E ele disse, o senhor, você é um dos escolhidos pelo Senhor. Grande será a obra de Deus na sua vida. E eu, olhando ele dizer aquilo, eu falei, poxa, mas será que é verdade? Ele diz isso para todo mundo que chega porque está preso. Imaginava isso, né? Mas ele foi mais além. Ele falou, olha, Deus está te libertando, Ele vai tirar as algemas que estão presas no seu braço, no dia do seu julgamento. Aí eu imaginava o seguinte, deve ser mais um ainda, eu pensava isso. Aí retornei, após o final do culto, retornei para a cela e passei a pensar sobre isso aí. Só que mesmo assim não acreditava, para vocês verem como que é impressionante a obra de Deus na vida. E quando eu fui conduzido do presídio da Polícia Militar para o local que ia ser julgado, que era no fórum, minha mãe lembra disso, obviamente está sentada ali e tal. Meu filho era pequenininho, hoje está grande aí, graças a Deus. Então, faltando mais ou menos 5 minutos para o julgamento, eu ainda não acreditava que Deus tinha falado comigo e usou um servo de Deus para me revelar o que ele ia fazer na minha vida. Então o carcereiro parou e falou assim, você daqui a 5 minutos vai subir para ser julgado. Já se prepara. Aí eu olhei para aquela cela, tinha lugar para nada ali, molhado, chão molhado. Aí eu pedi para o carcereiro, que eu era policial, falei, sou ex-policial, me arruma umas 3 folhas de jornal. Mas para quê? Porque eu vou ajoelhar aqui e vou ter uma conversa com Deus. Aí eu coloquei ali, e nessa conversa que eu tive com Deus, eu falei poucas palavras. Eu falei, ó pai, o senhor falou comigo 3 vezes, e eu não acreditei. Mas a partir de agora, a minha vida está nas mãos do Senhor. Se o Senhor realmente existe, né, como até então eu não acreditava, deposito toda a minha fé no Senhor. Tenho certeza que o Senhor vai me libertar hoje. E assim foi. Subi para o julgamento, 9 horas de julgamento, né mãe? Foi 9 horas.
Minha mãe estava lá, a senhora, não. E ao final do julgamento, o que eu achei bastante assim, interessante foi que o promotor, no momento da acusação, o que ele falava de mim era para eu ficar 30 anos preso. Eu falei, eu não vou sair nunca mais. E meu advogado ficava do lado de fora. Só que Deus é tão maravilhoso que Deus ele colocou as palavras sábias na boca do meu advogado. De tal forma que o doutor, ele, na minha defesa, ele conseguiu demonstrar o que ele pretendia para mim. Tanto é que eu fui absolvido ao final do julgamento por 6-1 e fui colocado em liberdade. Assim que eu saí, assim que eu voltei para o cárcere, naquela época se comentava muito sobre falsificação de alvará de soltura. Então, o meu alvará de soltura, ele demorou 4 dias para chegar no estabelecimento prisional para que eu pudesse ser colocado em liberdade. Então, o que aconteceu? No terceiro dia, eu tive uma conversa novamente com o senhor e perguntei para o senhor o que eu devo fazer para agradecer tamanha graça que o senhor tem me feito, né? Grandiosa obra do senhor. Ele me disse em poucas palavras: dai o testemunho da verdade, dai o testemunho daquilo que eu fiz na sua vida, de que eu sou Deus do impossível, aquilo que você não acredita, eu sou capaz. Então eu pensei o seguinte: como vou fazer isso? Dai o testemunho da verdade? Então esse é o testemunho, mas vai muito além disso aí. Você vê como que é você estar com Deus e estar longe de Deus. Eu sei que eu saí da igreja, do presídio, durante 6 meses eu dei testemunho em algumas igrejas. Depois disso, eu abandonei tudo. Falei, estou libertado, já ganhei a liberdade, abandonei o Senhor, e aí fiquei na vida que afastado de Deus, vamos dizer assim. Por incrível que pareça, 3 anos depois, o julgamento que eu ganhei por 6-1, ele foi anulado. E eu deveria ser submetido a novo julgamento. Só que naquela ocasião eu já não estava mais com o Senhor, eu havia abandonado o propósito que eu tinha com Ele, e eu deveria ser julgado novamente. Eu falei, agora está tudo acabado, eu sem Deus, eu com Deus ainda tinha uma chance agora. Então eu fui submetido a novo julgamento. Nesse novo julgamento, eu fui condenado a 12 anos de reclusão. Eu havia ficado 5 anos na primeira ocasião preso, fui absolvido depois de 5 anos, e retornei depois de 3 anos, para ficar mais 4 anos e 8 meses preso. E o mais engraçado que aconteceu foi o seguinte, que eu cheguei e falei assim, o que eu vou fazer agora? Aí me restava uma única saída. Eu ajoelhei na cela, todo mundo dormindo. Eu falei, pai, sei que não sou digno de pedir nada ao Senhor e nem fazer mencionar qualquer desculpa sobre o que eu fiz. Eu não honrei com a minha palavra. Mas eu peço misericordiamente para o Senhor por 3 coisas, para que eu possa continuar a minha vida assim que eu sair daqui. Eu pedi a Deus saúde, sabedoria e o emprego. Então, eu tinha dificuldade em pagar advogado, eu tinha que advogar para mim mesmo. Eu aprendi um pouco do direito lá na cadeia, aí eu falei, vou fazer meus documentos e daqui mesmo eu vou dar meu jeito. Então Deus me deu a sabedoria para me aprender a fazer meus documentos, eu saí através dos meus documentos. Eu tinha o ensino fundamental e eu saí do sistema prisional precisando vencer na vida, e eu só tinha o ensino fundamental. O ensino fundamental hoje é pouco, muito pouco. Então eu fiz uma inscrição no ensejo, numa prova, para você fazer eliminação de matérias, numa prova só você tirar o colegial. E eu, na fé e na coragem, e na fé que Deus me deu e na coragem, eu fui e fiz essa prova, fui aprovado. Tirei o colegial. Já era começo da prova que Deus realmente estava assim, sempre teve comigo. Depois eu prestei vestibular, ganhei 3 bolsas em faculdades longe aqui de Guarulhos, não fiz nenhuma, e novamente fiz pelo Enem e consegui aqui em Guarulhos uma bolsa no curso de Direito. Então Deus já estava mostrando que realmente aquela sabedoria que eu precisava, Ele tinha me dado. O serviço foi restabelecido. A empresa do qual havia saído antes de ser preso me chamou novamente. E a saúde, graças a Deus, estou firme aí jogando basquete até hoje. Então, vejam, senhores, o seguinte, que daquela época para cá, eu aprendi 3 coisas. A primeira é que quando você firma um propósito com Deus, você tem que cumprir.
A segunda, que você não vence sem Deus na sua vida. E a terceira, tudo aquilo que você depositar na mão do Senhor, com certeza você vai alcançar. Não importa o tempo. Está aqui minha mãe, que ela nem imaginava que um dia eu ia ser advogado. Eu já estou 4 anos na faculdade, né, mãe? Está aqui meu filho, que eu vi ele chegar no braço da minha mãe na cadeia lá, então eu nunca imaginava que um dia ele ia estar do meu lado aqui. Então eu imagino assim, que Deus fez a obra, Deus mostrou que Ele existe. Eu nunca tive assim tanta certeza. E a única coisa que eu tenho hoje para falar para vocês é que quem deposita a fé necessária naquilo que almeja para a vida, estando com o Senhor, com certeza vai alcançar. Não importa o tempo, porque não se vence. O crente, ele não vence se não tiver sacrifício, se ele não tiver na palavra, se ele não persistir. Porque você é tentado, as coisas, a maldade está aí, todo mundo está vendo. As televisões não estão mostrando nada que parece assim, entre aspas, né? As televisões estão mostrando violência, crime, tudo isso, aquilo outro. Até falo para minha mãe, todos os dias se cogita a pena de morte no Brasil. E eu sou contra. Por que eu sou contra? Porque vai morrer o filho do pobre. O filho do rico não vai morrer. A mesma coisa, a minoridade penal. Ah, vamos diminuir a minoridade, vamos prender todo mundo. Não é a minoridade que vai resolver isso aí. Do meu ponto de vista hoje jurídico, é a educação, é a base familiar, é dar um salário melhor para o pai e para a mãe e ter o seu filho mais próximo. É isso que resolve. Então, assim, eu hoje posso dizer com plena certeza que Deus fez a obra. Eu estou aqui para falar com cada um de vocês aí que seguir o caminho do Senhor, você não vai se arrepender não. Tá certo? Boa noite a todos aí, né? Tá certo? Muito obrigado pela oportunidade. Viu? A Maria do Carmo, né, que é a mãe do nosso irmão, o filho dele, ele era bebê, né, quando aconteceu o problema, 11 meses, né? Então, veja bem, ele poderia estar preso e ele pensar em outras coisas, né? Deus falou fortemente com ele poderia, mesmo assim, não acreditar como ele não acreditou durante várias vezes, mas eu tenho certeza que ele não acreditava, mas no fundo acreditava, porque senão não teria orado, né? Hoje está firme na presença de Deus. Então, para muitas pessoas, é um grande testemunho. Ele precisa de falar que ele era polícia militar na época, na verdade, trabalhava como soldado, né? E ele mesmo, da sexta-feira, ele esteve aqui e falou que naquela época prestava prova, não precisava ter muito estudo na época que ele entrou, né, na polícia militar, porque alguém pode falar, nossa, ele está falando de supletivo, disso, aquilo, fez um, né? Mas que na época não precisava tanto estudo, né? Não precisava ter colegial. Mas a gente fica feliz porque ele estaria arrependido. Ontem eu acabei o seu testemunho lá no casamento. Aumentei assim por cima. Porque a gente fica feliz que hoje ele está no caminho do Senhor, né? Então, uma pessoa que estava lá ontem é espírita, queria me convencer, eu, o bispo, e quem estava lá, que existe reencarnação. Agora eu vou contar um negócio para vocês que é bastante interessante. Quando Deus dá sabedoria é uma coisa impressionante. A época eu estava, só para os senhores chegar à dimensão que Deus coloca cada um de nós. Eu estava recluso e tinha um ex-vereador chamado Valdir. A advogada dele era uma das melhores que tinha escritório em Santana, edifício Tauro. Eu, quando estava no regime semiaberto, eu já estudava o direito. Então o que eu fiz? Saía, não saía, já estava 15 anos preso. Aí ele me procurou. Ele falou, olha, eu sei que você estuda aí, conhece um pouquinho, o que dá para fazer? Primeiro eu preciso pedir autorização para a sua advogada, para poder fazer qualquer coisa. E segundo, eu preciso de todos os papéis que você tem aí para me ver se você tem condições de me sair ou não. Aí eu peguei os papéis dele, ele trabalhava, saía para trabalhar e voltava à noite. Eu estava lá preso porque eu não podia sair ainda, porque eu não tinha emprego fora. Aí eu li toda a papelada dele. Quando ele chegou, eu falei assim, ó, eu consigo tirar você. Mas como? Eu consigo, deixa que eu trabalho. E eu não era advogado nem nada, e nem eu tinha ainda, eu estava ainda estudando direito. Olha que coisa impressionante. Aí peguei e falei assim para ele, na primeira saída temporária, eu vou no escritório da sua advogada, pedi permissão para ela. Quando eu cheguei lá, o escritório dela era a coisa mais linda, estatueta de prata, tudo que você imaginar. E quem entrasse, ele falava assim, essa daí deve ser a melhor.
Aí eu falei assim para a doutora André, posso fazer um habeas corpus para a liberação do Valdemir Stein? Por que você quer fazer? Você é advogado dos pobres e oprimidos? Primeira coisa que ela falou. Eu falei, não, ele precisa de ajuda. Mas ele nunca me pagou. Eu falei, para você se comprometeu em trabalhar para ele. O pagamento ele está separado. Você tem que ser ético. Eu não vim aqui dar lição de moral na senhora, até porque você é advogado, eu não sou. Mas eu posso fazer um habeas corpus para ele. Tudo bem, se você acha que vai conseguir. Aí eu saí de lá e falei para ela assim, em menos de 90 dias eu vou voltar aqui com uma vara de soltura e vou mostrar para você que eu sou dele. Por incrível que pareça, eu impetrei o habeas corpus dele, 60 dias depois, saiu uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. E na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo dizia o seguinte, que a liberdade condicional dele ele já tinha direito a condicional e havia sido negado por 4 vezes. E eu vi a documentação e falei, olha, as 4 vezes foi negado porque você não tem tempo de pena suficiente para sair, tá certo? E o crime dele era grave, ele era acusado de ter matado, de ser o mandante de execução de um prefeito, tá certo? Então assim, mas na época, ele 15 anos preso, eu fiquei preocupado com o desespero dele, com a vida dele, tal. Eu não prestei atenção nisso aí tanto, eu prestei fazer o que Deus vai mandar. Tá certo, peguei e fiz um novo cálculo de pena para ele, mandei uma decisão lá para o Tribunal de Justiça de São Paulo, um novo cálculo, a decisão que tinha negado, o novo cálculo, e disse para o desembargador o seguinte, houve um erro na vara de execução, o cálculo de pena dele estava errado, a juíza não reconsiderou a decisão, portanto, se é direito, está previsto no artigo 83, inciso 2, que ele seja colocado em liberdade. Decisão da juíza. Defiro o requerido a fim de que seja prolatada nova sentença com abrangência do mérito do paciente, uma vez preenche todos os requisitos para condicional, devendo o juiz de execução colocar em liberdade imediatamente. Aí, quando chegou ao alvará dele, ele saiu antes de mim. E eu achei interessante quando ele saiu, ele falou, vou te dar um cafezinho quando eu sair. Ele trocou o telefone, trocou tudo, mas eu fiz a minha parte. Tá certo? Só por que Deus deu a sabedoria. Naquela época já era para mim ser advogado. E aí eu falei, esse é o caminho que eu vou seguir. Tá certo? Boa noite a todos. O cafezinho nunca veio, mas eu tenho consciência que Deus me deu o dom das palavras para me libertar ele. Então, eu não estava preocupado com o dinheiro. Eu não estava preocupado com o dinheiro. Lógico que depois que eu me formar, eu não vou trabalhar de graça. Tem uma tabela de valores da OAB que determina o valor de cada ação civil, penal, tributária, qualquer que seja. Mas naquele dia eu queria libertar ele, para ele ver que Deus tinha dado essa oportunidade. Tem todos os casos que para eles era impossível. Eu tinha uma visão que eu gostava que Deus me deu essa visão, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade, pela sabedoria. Amém, gente.